cada um de nós nas suas terras próprias, nos seus próprios países, celebramos o Natal de maneiras diferentes. As mesas têm muita comida, mas eu, como já estive em alguns lados diferentes, a comida não é igual de uns lados para os outros. Nós aqui, enquanto que nos banqueteamos, por assim dizer, um bacalhau, o polvo e outras coisas, noutros lugares não é assim. Em África não é bem assim, é mais diferente. E nós vamos ouvir o nosso irmão Pedro Quaresma, eu convidei para ele vir aqui, dar algumas palavras e dizer-nos também como é o Natal lá em Santo Tomé, e também vai-nos falar alguma coisa da palavra de Deus para nós. O nosso irmão Pedro Quaresma, mais a sua família, vieram de Santo Tomé, que nós sabemos, são duas ilhas, Santo Tomé e o Príncipe. Santo Tomé é maior, o Príncipe é mais pequenina, e como aquilo é uma ilha, estão cercados de mar por todo lado. Claro que eles têm pouco gado, mas têm muito peixe. Tem muito peixe. E por isso ele vai-nos falar um pouquinho também disso. E também vai-nos falar um pouco da palavra de Deus. Ele já está connosco há algum tempo, ele e a família. Para nós é um privilégio o nosso irmão Pedro e a sua família estar connosco. E ele lá na igreja onde frequentava a nossa Assembleia de Deus, ele era professor de escola dominical, já dissemos isto, para aqueles que já não se lembram, e também tinha responsabilidade no ministério lá da igreja, e nós vamos ouvi-lo, ele falar-nos um pouco da palavra de Deus. Só para dar para mim, eu falei alguma coisa que gostaria também de falar no fim. Terminamos a nossa reunião, falando da estrela, da maneira como começámos quando cantámos o primeiro hino. Irmão, por favor, é muito bem-vindo. Amém. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a santa paz do Senhor. Nós dizemos a paz do Senhor porque é o cumprimento a qual Jesus nos ensinou. Amém. Eu tenho a paz com os irmãos. Amém? Amém. Eu creio que os irmãos também têm a paz comigo. Sou de Santo Tomé e Príncipe, é uma ilha tão pequena que está no meio do mar, do oceano. Lá tem muito peixe. Temos também carne, que é do... Nós chamamos porco. Conheces porco? Então, lá tem muitos. E no Natal, nós matamos o porco, ou podemos dizer, posso dizer, degolar o porco. Salgamos, alguns salgam e outros também comem cozido, né? Cozido, e também nós temos lá banana pão e banana prata, fruta pão. Eu não sei se os irmãos conhecem fruta pão. Tivesse para afirmar, poderia conhecer esses frutos. Fruta pão. E o prato típico lá é o calilu. Calilu é o prato principal, o prato típico. Fazemos calilu quando é festa grande. Podemos dizer o Natal, amém? É o Natal, toda a casa, onde o irmão vai passando, vai vendo a família com o calilu na mesa, feito para comer com arroz, ou outros usam fubá, amém? Essas são as coisas da terra de Santo Tomé e Príncipe, é a África, graças a Deus. Mas eu agradeço primeiro a Deus, depois agradeço irmão pastor Emílio. Também agradeço a paciência dos irmãos que estão me ouvindo esta tarde. Amém? Amém. Graças a Deus. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Abrimos na nossa Bíblia, no livro de Mateus. Abre na tua Bíblia, amém? No livro de Mateus, no seu capítulo de número 1, versículo 18. Aqui fala do nascimento de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Na minha comunidade, eu posso dizer, na África, na minha terra, Santo Tomé e Príncipe, lá nós falamos muito alto. Os irmãos me perdoam, lá nós falamos muito alto, porque a igreja é grande.
o espaço do templo é grande. Então nós falamos alto para que todos ouvem. Mesmo a pessoa está lá fora, ouve a nossa voz. E eu transitei para cá e eu estou a adaptar, eu quero adaptar a fala dos irmãos. Falar um pouco baixinho. Dificulta um pouco, mas eu vou adaptando, amém? Então, amados, aqui fala do nascimento de Jesus, como diz a palavra do Senhor, no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-las sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isto, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Amém. E cada um de nós, nesta noite, podemos refletir estas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Eu posso tirar o exemplo. Se a irmã ainda não é casada, se você foi concebida pelo Espírito Santo, como vai agir o teu marido, o teu noivo? Ou como vai agir o teu namorado? Será que ele vai te deixar? Será que ele vai abandonar-te? Aleluia. Diz assim, José pensou de deixar a Maria. Mas no sonho, um anjo veio, disse a ele: José, não tema. O que ela vai gerar é do Espírito Santo. Porque José é um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que é cumpridor da palavra de Deus, um homem obediente a Deus. Que nós podemos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Porque Deus quer fazer algo na vida de cada um de nós. Ele quer mudar o nosso viver. Muitas vezes nós agimos negativo. Muitas vezes nós agimos de forma diferente, que não é bom diante de Deus. Aleluia. Então diz aqui a palavra de Deus que José pensou de deixar a Maria, mas falou com ele o anjo. Diz aqui no versículo, eu vou reler no versículo, no versículo 19, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la público. José respeitou a Maria, e você deve respeitar tua noiva, amém? Deve respeitar teu marido, ou deve respeitar a tua esposa. Estou falando assim de forma para que nós podemos entender. Eu estou a falar da minha forma, como Deus quer que eu falo, amém? Eu não posso copiar irmãos, amém? O Espírito Santo usa cada vaso conforme Ele quer e da maneira que Ele quer. Que Ele nos dá entendimento, Ele ilumina o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos expressar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Aleluia. E diz no versículo, eu vou ler no versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. A Virgem conceberá, ela dará um filho, o nome deste filho é Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Emanuel significa Deus conosco. E diz aqui o verso 24, quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Ele não virou as costas para a Maria. Ele não abandonou. Vejamos no mundo fora, pequenas falhas de uma mulher, eu posso dizer a esposa, o marido abandona a esposa. Deixa a esposa a sós. Mas ele não deixou. O anjo falou com ele, ele automaticamente foi buscar, ele voltou para sua noiva, sua esposa. Diz aqui, havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ele era justo. Aleluia. Ele é obediente. Por isso eu te digo nesta noite, ou nesta tarde, casa primeiro, depois tenha a relação com a tua namorada. Amém? Amém. Casa primeiro. Estou falando assim porque eu não casei primeiro. Eu já estive, primeiro a minha filha, Eunice, depois veio Abraão, depois veio Abidnego. Abidnego está em Santo Tomé, menor, é meu caçule. Aqui, Jesus me chamou, ele me escolheu. Alguém passou na minha roça, onde eu morava, pregou o evangelho. Eu, humildemente, sentei, escutei a voz do Senhor. No final, fizeram um apelo. Quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Fiquei de pé. Eu aceitei Jesus. E naquele dia, fiquei com Jesus. E Jesus está comigo até o dia de hoje. Depois, agora, vim casar. Vim casar com os meus meninos já crescidos. Tenho 14 anos de casamento. Aleluia. Tenho 46 anos da idade. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém. Eu já estou prestes a terminar, graças a Deus. Então, nós podemos entender que Jesus não nasceu só. Ele teve alguém da responsabilidade de Deus. Amém? Muitas vezes o homem faz uma escultura, desenho, coloca na parede e começa aí a dizer, este é Jesus, outro põe o nome, outro põe a Maria, põe cada um nome. Mas nós adoramos Jesus de Nazareno, Jesus poderoso, Jesus que nasceu para nos salvar. Amém. Amém? Ele nasceu para nos salvar. Na Bíblia, se o anjo, se fosse a pregar o evangelho, muitos morriam, porque o anjo não aceita discussão, eles agem automaticamente. Por isso, nós, como filho de Deus, chamado, lavado, comprado pelo sangue de Cristo, nós seremos obedecidos à palavra de Deus. Amém. Que Deus possa nos ajudar nessa tarde. Eu vou terminar no versículo 6 do capítulo 2, no mesmo livro, diz: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é o menor entre os principais de Judá, porque de vocês sairá guia que apacentará o meu povo Israel. Amém. Amém? Nós não somos chamados para estar na cauda, nós somos chamados para estar na cabeça, para estar mais alto. Você é chamado para estar em cima, não é chamado para estar embaixo. Amém? Amém. Você é chamado para ser guia. Por isso, cada um de nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Você deve pregar o evangelho para o teu próximo, para que ele também conheça a Jesus, para que ele também vá ao reino do céu. Amém. Nós não somos chamados para ficar sozinhos. Muitos pregam o evangelho ele só.
eu já aceitei Jesus, já acabou. Vou à igreja, acabou. E o meu irmão está perdendo, está indo para o inferno, está morrendo indo para o inferno sem Jesus. E meus vizinhos, meu patrão. Por isso nós devemos dar o evangelho a esses que não têm, para que eles também sejam salvos, como nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso, o nascimento de Jesus é para salvar a humanidade. Amém? O nascimento de Jesus é para salvar a humanidade. Ele não nasceu só para estar a palavra, mas ele nasceu para que nós cumprimos a palavra dele. Amém? Salvar a humanidade. Você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Mostra ao pecador quem é Jesus, amém, para que ele seja o salvo. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Chama o pastor Emílio. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pedro. Sabe, irmãos, eu não sabia o que é que o irmão Pedro iria dizer. De maneira nenhuma. Nem sabia que o primeiro hino que nós iríamos cantar seria a respeito da estrela. Lembra que cantamos o primeiro hino que cantamos? A estrela que guiou, a estrela de Belém, que guiou os magos até onde Jesus estava. E estes dias eu estava preocupado em querer arranjar uma estrela para trazer, para pôr ali. Não sei se está bonito ou não, mas foi aquilo que eu consegui fazer para pôr ali. E quero falar acerca da estrela. Porque a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, conforme nós lemos já, pelo nosso irmão Pedro Quaresma, no capítulo 2, que a história de Jesus também começa como uma estrela, a chamada Estrela de Belém. Seria assim? Talvez não, mas não importa. Não importa. Uma coisa engraçada é que eu ontem estava a fazer aquela estrela à noite, já perto da meia-noite, e a gata estava lá à minha beira e estava a comer a estrela. E eu disse, eu estou cheio de feira ao ouvido, o que é que se passa? Estava ela a querer arratar. Não era a estrela, o canto da estrela, estava a arratar aquilo. Mas a Bíblia nos diz que uma estrela raiou lá no Oriente, muito longe de onde Jesus nasceu, certamente com muitos dias de antecedência do nascimento de Jesus, e guiou aqueles 3 homens, os magos, nós dizemos os reis magos, isto é a tradição, e a nossa tradição até diz o nome deles, que era o Baltazar, o Belchior e o Gaspar, e 2 eram brancos e outro era negro. Mas isso não importa, isso é a tradição. Mas a Bíblia diz que, nem diz que eram 3, diz alguns magos, uns homens sábios lá do Oriente, a estrela lhes apareceu, eles eram estudiosos dos astros, eles não eram astrólogos, eram astrónomos. Astrologia é uma coisa, a astronomia é outra. Eles eram astrólogos, e eles estudavam os astros, o movimento dos astros, e viram aquela estrela lá, e acharam estranho, porque alguma coisa, algum sinal estava para acontecer. E eles vieram ver o que é que estava a acontecer, e então seguiram a estrela. Eu não consegui imaginar como é que uma estrela lá no céu brilha de uma maneira diferente, ao ponto de levar 3 homens, ou 4, se fossem quantos fossem, a montar nos seus Ferraris da altura, os seus camelos, e irem procurar, através da estrela, seguir a estrela, até onde Jesus estava. E nós conhecemos a história, que aqueles homens vieram lá do Oriente, muito distante, andaram talvez centenas, ou quem sabe, talvez milhares de quilómetros, dias e noites, e seguiram a estrela. O que é que estava a passar? Onde é que esta estrela nos vai levar? O que é que nós vamos ver no final? E eles foram atrás da estrela e foram ter com o rei, não é? Mas no capítulo 2, no versículo 2,
diz assim, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles, alguma coisa lhes dizia que alguém tinha nascido o rei dos judeus. Onde está a estrela? Porque vimos a sua estrela, onde é que está o rei? Porque vimos a sua estrela no Oriente. É o que diz aqui. E viemos para adorá-lo. Os presépios que nós fazemos em nossas casas, é que eles fazem. Sempre se põe Maria, José, o menino manjedoura, normalmente tem Os animais por ali, pastores, e 3 reis magos, e uma estrela, não é? Aquela estrela, aquele algo de luz. Eu gosto muito desta figura. Eu gosto muito desta figura. Uma figura humilde de um estábulo com uma estrebaria, onde guardavam os animais, uma manjedoura onde os animais comiam, e Jesus posto ali naquela manjedoura. Os magos que vieram para adorá-lo. E os presentes que lhe deram. Ouro, incenso e mirra. Mas o importante que eu queria focar a nossa atenção era basicamente, ainda que a figura principal seja Jesus, aleluia, é por isso que nós aqui estamos, não é por uma estrela, mas é por Jesus. É aquilo que nos conduz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela que raia e brilha e que deve brilhar nas nossas vidas, nos nossos corações. E recordo-me, irmãos, que assim como aquela estrela brilhou lá no Oriente para aqueles homens que vieram atrás de Jesus, do recém-nascido, do Salvador, do Emmanuel, o Deus conosco, aqueles homens seguiram. Houve um dia nas nossas vidas que uma estrela raiou também. Alguém lhes falou do Evangelho. A voz do Senhor, através do seu Espírito Santo, usou uma estrela. Alguém que nos falou. Eu lembro quando nós começamos a ir à escola dominical naquele domingo de Páscoa, pela primeira vez. E nunca mais abandonámos a casa do Senhor, aleluia! Já lá vão muitos anos. Ou alguns anos. Já lá vão 60 e não sei quantos anos. Graças a Deus. 76. E nós viemos. E ouvimos. E ficamos. Não vemos a estrela. Mas eu creio que nós podemos ver, através das palavras que ouvimos e daquilo que nos foi dito, Jesus, Ele é a estrela da manhã. Foi Ele que raiou nos nossos corações. Aleluia. Aleluia. E ainda hoje Ele quer raiar e brilhar e fazer luzir a sua luz, o seu amor e a sua misericórdia no coração de todos os homens e mulheres à face da terra. E sabe que me entristece. E cada ano que passa, que nós vamos envelhecendo, que eu vou envelhecendo, mais me entristeço nestas alturas, em que se vê a correria do mundo atrás da fubá, atrás do bacalhau, atrás do polvo, atrás de tantas coisas. E se falarmos de Jesus, não tenho tempo para isso. Se nós formos ver os supermercados, os centros comerciais, hoje nos nossos dias, estão cheios a abarrotar. Eu estava a ver um pouco do noticiário da uma hora e dizia por baixo, os centros comerciais a abarrotar de gente. Era preciso quase pôr polícia para controlar o movimento, era tanta gente. Queixaram-nos que não temos dinheiro para isto, para aquilo, para aquele outro, mas parece que não falta dinheiro para gastar nestas alturas, não é? Faz-se barulho porque o cabaz de Natal está muito caro, o cabaz está muito caro, mas tanto dinheiro se gasta em coisas para encher a barriga.
E amanhã voltamos a ter fome. Já dizia o profeta Isaías: porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Meteis a mão ao bolso, isto digo eu, e parece que o bolso está roto. Onde está Jesus nos nossos dias? É muito bom nós chegarmos a casa e vermos a mesa bonita, não é? Olha, a Natália trouxe uma toalha bonita. Olha que a Natália trouxe, já viram? Diz bem com a cor das flores e tudo. Está bonito. Faz parte do Natal, mas isto não é o Natal. O Natal quer dizer nascimento. Alguém nasceu. E nós em Portugal dizemos que o Natal é sempre que o homem quer. Todos nós temos o nosso dia natalício, o dia em que nascemos. Mas o 25 de dezembro não foi talvez o dia que Jesus nasceu, ninguém sabe. Mas escolheram para celebrar o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é diferente de todos os outros nascimentos. Porquê? Porque o próprio Deus. O Isaac está brilhante, não é? Deve ser do frio. Porque o próprio Deus nasceu feito menino. Nasceu como qualquer um de nós. E enquanto que todos nós, no nascimento, certamente já tínhamos o nosso enxoval preparado pela nossa mãe, Jesus, inclusive, diz a Escritura que não havia lugar para ele na estalagem. Depois, mais tarde, a Escritura nos diz que as aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas do campo têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ainda hoje, irmãos, Jesus não é Jesus, é as pessoas, os homens, as mulheres, os humanos, não querem nada com Jesus. Fala-se muito de Jesus, entendem? Mas o coração está muito longe de Jesus e da sua vontade. E o mundo hoje em dia, já há alguns anos, esta parte e cada vez mais, faz de tudo um comércio. Ganhar, comprar, vender, ganhar dinheiro e enriquecer. Para tirar a atenção das pessoas daquilo que é santo, daquilo que deveria ser o foco das nossas atenções. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que atua com o poder da sua voz, da palavra, aquele que não somente é o Criador, mas é o sustentador de todo o vasto universo. Nós podemos, e às vezes conversamos e dizemos: epá, o mundo está virado de pernas para o ar. Chove quando devia fazer sol, faz sol quando devia chover, está tudo escangalhado. Não está, irmãos. Deus, o nosso Deus, apesar de vermos isto de uma maneira diferente, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Porque nada escapa à sua autoridade e à sua vontade. E aquela estrela guiou aqueles homens até Belém, onde Jesus estava. Sabe, irmãos, é que um dia, quando nós ouvimos a voz do Evangelho soar aos nossos corações, quando o Espírito Santo falou a cada um de nós e nos convenceu da nossa maneira vá de viver, nos convenceu de que nós precisamos de um Salvador para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Por isso Ele veio, nasceu, é verdade, mas Ele veio para morrer na cruz. E nunca esqueçamos que a nossa salvação começa com o nascimento de Jesus, é verdade.
Mas se ele não tivesse morrido e dado a sua vida por cada um de nós hoje não estaríamos aqui. O nascimento de Cristo teria sido em vão. E se ele não tivesse morrido, e aleluia, ressuscitado ao terceiro dia, então a nossa salvação seria vã. Glória ao Senhor, amém. A luz do Evangelho soou em cada um de nós. A luz daquela estrela veio e brilhou em nós. Como é que nós chamaríamos a estrela? A estrela é do Brito, não é a estrela de Belém, é a estrela de cada um de nós, aquela que, através de alguém falou conosco no nosso coração. Mas, basicamente, foi o Espírito Santo que convenceu cada um de nós do nosso estado e da necessidade que temos de Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Amém. A história continua. Nós sabemos que os magos vieram e viram Jesus lá, adoraram-no e entregaram-lhe aqueles presentes, ouro, incenso e mirra. E depois foram embora. Mas sabe uma coisa? Eles voltaram para a sua terra por outro caminho. Por outro caminho. A vinda para cá foram ter com o rei ao palácio do rei. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E o rei disse, então ide e vede, adorai e vir-me dizer que eu quero ir também adorá-lo. Mas era mentira. Era mentira, ele queria lhe tirar a vida, assim como mandou matar os inocentes 3 anos por baixo. E então, quando eles viram Jesus, foram-se embora para a sua terra por outro caminho. O que é que isto quer dizer para cada um de nós, irmãos? É que a estrela ficou com eles luzindo nos seus corações. Eles viram a estrela verdadeira, já não era aquela estrela que os tinha guiado, mas era a estrela que estava ali. Era Jesus, o Senhor, o Rei, o Deus Salvador. E quando foram para a sua casa, para a sua terra, foram por outro caminho. Já não foram pelo caminho do palácio, pelo caminho da riqueza, pelo caminho do bem-estar, pelo caminho da fartura. Eles foram para a sua casa por outro caminho. Isto quer dizer que nós, quando ouvimos o Evangelho e a estrela nos guia até Jesus, pode ser no sítio mais humilde. E onde nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez foi um sítio bem humilde, uma casa mais pequenina do que esta, com uns bancos muito antigos e umas cadeiras de pinho muito antigas, mas foi ali que nós ouvimos o Evangelho, e foi ali que o Senhor falou aos nossos corações, aleluia, e foi ali que nós entregamos as nossas vidas, que não eram perfeitas, mas foi ali que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém. Foi ali que alguns de nós casámos. Eu, por exemplo. Mas depois que a luz raiou nos nossos corações e nós podemos enxergar com os nossos olhos, não visuais, mas os nossos olhos da fé, o Senhor, não deitado numa manjedoura, não com os seus braços abertos, mas com os seus braços estendidos, dá-me, filho meu, o teu coração. E nós vimos a verdadeira luz em Jesus. Ele é a luz da vida. Amém. Ele é a radiosa estrela da manhã, como nos diz o Apocalipse no capítulo 22. Na igreja de Tiatira. Tá? Eu sou a estrela resplandecente da manhã. Jesus brilhou. E depois que nós tivemos com a fé, e pela fé Jesus, que é a estrela da vida, é a estrela, ele é a vida, ele é a própria vida. Então nós temos que voltar para as nossas casas, mas por outro caminho. O caminho do Evangelho, o caminho da obediência, o caminho da santidade, o caminho de glorificar o seu santo e bendito nome. Isto é Natal, irmãos. Natal é quando Cristo nasce no coração de qualquer um, homem ou mulher. Não interessa se é de São Tomé, se é
príncipe. Não interessa se é de Portugal do Norte ou do Sul. Não interessa se é de São Pedro da Cova, do Gondomar ou de outro lado qualquer. Interessa que Jesus é o nosso Natal. Natal é tempo de dar prendas. É tempo de ver a mesa cheia. Eu lembro em Angola comer um Natal. Fomos com Moamba, por exemplo. Eu lembro nos Açores comer feijão. Desculpem, a minha ceia de Natal foi ervilhas guisadas com chouriço, não havia mais nada. Eu lembro de, em Moçambique, comer muito mais e depois ficar mal disposto por ter comido demais. E damos prendas uns aos outros. É bom receber prendas, não é? É bom darmos prendas. Mas sabe uma coisa? Nós recebemos uma prenda que não teve preço. No nosso Natal, não quer dizer que seja exatamente no dia 25 de dezembro, ou do 24 para 25, mas no dia de Natal em que nós recebemos a Cristo como prenda no nosso coração. Recebemos a maior prenda de todas. Foi Jesus, o Filho de Deus, o Criador do vasto universo. Ele foi a prenda que Deus nos deu. E com Ele, todas as bênçãos espirituais em Cristo. Não importa as bênçãos materiais, são boas, logicamente, mas é muito mais importante todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas para isso, hoje diz-se assim às crianças: queres uma prenda? Tu portaste bem? Mereces! E os bênçãos espirituais em Cristo que Ele nos dá estão ao nosso alcance, mas nós temos que ser obedientes à sua palavra, ao seu mando, aos seus ensinos, e não somente segui-lo, mas servi-lo também. E agora a estrela já nos deixou ali, naquele lugar de salvação. Já não precisa de raiar outra vez, porque ela já está em nós, nos nossos corações, e torna-nos e deve-nos tornar a nós estrelas, para mostrarmos aos outros as palavras que o nosso irmão Pedro Quaresma disse. Mostrarmos aos outros a luz de Cristo. Porque quando Cristo nos chama, Ele diz: vós sois as minhas testemunhas. E testemunha, se for a tribunal dizer aquilo que não viu, é mentira, é perjúrio, e pode ser preso, porque ele está mentindo. E Cristo diz: vós sois as minhas testemunhas. Viste a estrela brilhar para ti, onde tu vais ter com os outros e mostra-lhes a luz que brilha em ti e eles, para que eles possam também brilhar. Nós somos estrelas. Nós começamos a reunião a cantar a estrela que brilhou. Temos ali a estrela. Eu gostava que ela brilhasse, eu tive para luzinhas, mas não deu. Pus aquelas à volta, mas não estava o efeito que eu gostava que tivesse. E muitas das vezes nós somos estrelas, devemos ser, e não brilhamos aquilo que devíamos brilhar. Mostrar aos outros a luz de Jesus em nós. Devemos dar aos outros de graça o que de graça recebemos. Esta é a melhor prenda. E Jesus deu-nos, ou melhor, Deus Pai Criador, deu-nos a melhor prenda que nos podia ter dado. Foi Jesus, e com ele a sua salvação. Que prenda é que nós este ano? Vamos agora terminar. Que prenda é que nós vamos dar, não somente aos nossos familiares, isso é normal, podemos dar todos os dias, mas que prenda é que nós neste Natal vamos dar a Jesus? Amém. Já pensaram nisto? Aqueles magos deram ouro, está muito caro ouro, incenso, cheira bem, e mirra também.
Que prenda é que nós, este Natal, estamos dispostos a dar a Jesus? Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa dos nossos bens. Que aquilo que nós temos não é nosso, é dele. Porque um dia, quando nós partimos para a eternidade, não vamos levar nada, absolutamente nada connosco. Fica tudo. E ainda que ponham no caixão juntamente connosco, nós não vamos receber lá no banco, porque no céu não há bancos. Que prenda é que nós estamos dispostos a dar a Jesus? No tempo da escola dominical, nós ouvimos contar aquela história de quando a bandeja das moedas ia passando pela congregação, qual era a prenda que nós íamos dar a Jesus. Isto era em dinheiro, logicamente, monetária. Aquela menina, eu sou tão pequenina, põe mais baixinho, e mais baixinho, põe no chão. E a menina pôs na bandeja. Eu não tenho nada para dar a Jesus. E eu dou-me inteiramente para Jesus. Entendem? Não é aquela viva pobre que deu 2 moedas. As mais pequeninas que vi naquela altura, 2 lepta, possivelmente, uma moeda pequenininha, que nem de cobre era de latão naquela altura. Mas o Senhor Jesus disse, esta mulher deu mais do que todos os outros. Sabemos porquê? Porque ela deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Vemos às vezes programas da televisão, as ofertas que dão, e depois fazem um cheque muito grande, já viram? Não sei se já viram. Um cheque muito grande, 1 milhão de euros. Ei, todos a dar palmas. Jesus não precisa de 1 milhão de euros, porque tudo é dele. Todo o ouro, toda a prata, todos os animais do campo, toda a alma vivente é dele, que lhe pertence. Mas ele quer uma coisa de cada um de nós, de mim e de cada um de nós. É a nossa vida em serviço e obediência a ele. Estamos dispostos a isso? Jesus é a luz da vida, não é? Eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. A luz guiou os magos, eles não ficaram em trevas. E indicou-lhes o sítio certo, aonde deveriam ir, porque era ali que Jesus estava para ser adorado. Amém. Ele a nós não quer o nosso dinheiro, não quer os nossos bens, não quer nada, porque ele não precisa de nada. Ele quer que nós o sirvamos e o sigamos com fidelidade. De mais que hoje seja um Natal igual aos outros, mas ligeiramente diferente. Amém. Que possamos fazer um novo compromisso com Cristo, cada um de nós. Senhor, eis-me aqui. Tu nasceste por amor a mim e morreste porque me amastes. Eu quero dar a minha vida Assim seja, Senhor. para poder fazer a tua vontade. Melhor ontem do que hoje. Mas que amanhã possa fazer melhor do que hoje. Ou melhor, se hoje tivesse feito melhor do que ontem, mas amanhã possa fazer melhor do que hoje. Amém. Aleluia. Mas que Deus nos abençoe. E que nós possamos ter em casa uma mesa farta, a família junta, porque também é bom, mas Cristo deve ser tudo para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um tempo abençoado. Amém, irmãos.